nós estamos iniciando o workshop Linguística 2, práticas de pesquisa e de sala de aula. Esse momento foi pensado como um momento para aprofundar a nossa disciplina, que é uma disciplina com uma ementa muito extensa e com pouco tempo para que a gente possa desenvolver. E próximos a mim, eu tinha pessoas que, para mim, são de grande referência e que desenvolvem pesquisas ou desenvolveram pesquisas que são extremamente importantes para a área da linguística e fazem esse diálogo com o ensino superior, com a educação básica, e eu achei que poderia ser importante trazer esse momento para vocês, né? E eu agradeço desde já o engajamento de vocês, né? A participação, a aceitação, e eu acredito que vai ser um momento de grande aprendizado. Então, eu vou apresentar a Cíntia e vou deixar que ela aprofunde mais a sua apresentação durante o seu discurso, durante a apresentação da sua pesquisa. Né, como eu estava dizendo, Cíntia a gente é do mesmo programa de pós-graduação. Cíntia está concluindo o doutorado, está muito próxima de concluir o doutorado. Ela tem uma experiência de um doutorado de sanduíche também, fora do país. E é uma experiência riquíssima para o trabalho que ela está desenvolvendo, mas o que ela vai apresentar hoje é a pesquisa que ela desenvolveu no âmbito do mestrado. Ela faz esse diálogo das políticas linguísticas com a linguística textual. Ela usa a linguística textual como método de análise do texto, dos textos que ela gera como dado. Mas isso ela vai explicar para vocês de uma forma muito didática, que eu sei que Cíntia é. Cíntia é professora do Instituto Federal da Paraíba, tem experiência na educação básica também, e é mãe, uma mãe maravilhosa. Estou feliz aqui de ver que Elias também conseguiu acessar o ambiente. Eu só queria que Elias desse um oi para eu saber que a gente vai conseguir te ver e ouvir, Elias. Por favor, se estiver nos ouvindo. Ótimo! Pronto. Aqui você sabe, já sabe como funciona, então vai se organizando, vai aguardando aí. Quando for o seu momento, eu dou uma chamadinha antes. Certo? Ok, só um minuto. Obrigada, Elias. Ah, Cíntia, pode ficar à vontade aí. Eu só queria, na verdade, antes de Cíntia começar, só passar algumas informações. Nós vamos ter uma lista de presença que vai ser pelo formulário do Google Meet. As tutoras dos polos. Professora Mariana, a senhora quer dar uma palavrinha? Tem alguma informação sobre a presença dos polos? Esse é um evento que está extenso a todos os polos, todos os alunos que estão pagando a disciplina de Linguística 2. E, professora, fique à Olá, vontade. tudo bem, Rafaela? Tudo Oi, bem. gente, boa tarde. Eu combinei com os tutores, né, já divulguei no AVA, que a gente vai ter também uma lista de frequência, mas como alguns alunos não iam poder acompanhar de forma síncrona, e você me falou que o evento ficaria gravado, então a gente vai disponibilizar o link para os alunos que não puderem estar presentes agora, mas os tutores também vão disponibilizar um formulário específico para cada um dos polos. Isso, obrigada. É o mesmo sistema para Surubim, Pesqueira e Recife. Em determinado momento do evento, as tutoras, né, são 3 tutoras que estão comigo, elas vão disponibilizar um link, e ao final do link tem uma questão que preciso que vocês respondam, porque a gente combinou que esse evento, ele tem uma nota, vou atribuir uma nota extra, né? Então, vocês respondem a frequência e a pergunta que está ao final. Outra coisa que eu queria combinar com vocês é sobre o momento de perguntar. Como aqui, a gente tinha combinado no outro ambiente que eu iria mostrando algumas perguntas à Cíntia, e se ela achasse que daria para contribuir com aquele momento, ela interromperia. Se não, deixaria para o final, né, para atender ao máximo que a gente puder atender. Como aqui a gente não tem como estar compartilhando as perguntas, eu acho que é melhor a gente combinar um momento final, assim, quando ela concluir, vocês podem abrir o microfone, colocar no chat, e a gente vai transmitindo essas perguntas para ela, certo? Mais alguma coisa?
Não, pronto. Cíntia, pode ficar à vontade. Eu vou só te comunicando pelo chat, pode ser? Ou você prefere que eu abra o microfone para falar do tempo? Rafa, melhor você abrir o microfone, porque eu não vou Certo. estar olhando diretamente para o chat, viu? Ok. Fique à vontade. Certo. Pessoal, muito boa tarde. Obrigada a todos, né, pela paciência, mas ensino remoto é isso, sempre tem esses imprevistos. Que bom que vocês estão aqui. Eu quero desde já agradecer a professora Rafaela, que é minha conhecida, minha amiga do coração de anos, já. Eu fico muito feliz de estar aqui na disciplina que ela está ministrando com muita competência e muita seriedade. Agradeço também as meninas tutoras, né, Denise, Iraci. Tem outra tutora que eu conheci, mas eu não estou lembrando do nome agora, me desculpe, mas agradeço desde já a facilitação que vocês estão fazendo aqui nessa live, nesse workshop. Agradeço também a vocês que estão assistindo. E aí, como o Rafa falou, a apresentação, a gente combinou que tivesse perguntas ao longo da apresentação, mas como o formato mudou, também muda o nosso sistema, então eu peço, por favor, que vocês participem, comentem, se algo não ficar claro. O objetivo aqui é que vocês tenham as primeiras noções do que é a linguística textual, esse campo de estudos da linguística, que de fato revolucionou a linguística, né? Até então, até o início dos estudos sobre o texto, a linguística era feita com foco na sintaxe, ou na fonética e fonologia, ou na semântica, de maneira um pouco mais isolada, né? Esses níveis eram estudados de maneira mais isolada, com o surgimento da linguística textual e o entendimento de que o texto, esse objeto que coloca em funcionamento diversos níveis da linguagem, isso tudo tem repercussões até hoje para o ensino, para a pesquisa, para a maneira que a gente entende texto mesmo. Então, o que eu vou compartilhar hoje é uma experiência que eu tive no meu mestrado. A minha orientadora foi a professora doutora Socorro Cláudia Tavares de Souza, e ela é especialista, além da área de política linguística, em linguística textual. Então, eu devo muitas das coisas que eu aprendi a ela. E acho muito bom vocês estarem tendo esse contato agora, porque durante os meus estudos de graduação, eu não tive contato com a linguística textual, por incrível que pareça, eu vim ter no mestrado, quando eu fui estagiária de uma disciplina que a minha orientadora ministrou, uma disciplina optativa de linguística textual. E é uma responsabilidade grande, porque a linguística textual tem nomes tão importantes como o próprio Marcus, que é de Pernambuco, Mônica Cavalcante, Irandé Antunes, Inguedoricó, né? E eu vou tentar aqui, pelo menos, deixar o mais simples possível a minha explicação. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu preparei para a tarde de hoje. Por favor, eu gostaria que vocês me confirmassem no chat se vocês conseguem ver a apresentação que eu compartilhei agora. Todos conseguem ver? Sim, professora. Obrigada. Como a Rafaela falou, essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês é a pesquisa do meu mestrado. Eu acho importante dizer que a minha experiência, ela se deu nas escolas do município aqui de João Pessoa, no estado, também fui servidora do estado da Paraíba, mas além disso eu tive uma experiência muito interessante como professora de português para estrangeiros. O português é uma língua procurada por pessoas do mundo todo, querendo aprender, né? E eu fui professora em um projeto da universidade voltado a esse objetivo. E aí a dissertação resulta dessa minha experiência, que é anterior à minha chegada agora no Instituto Federal da Paraíba, né? Sou professora do Campus Souza, aqui na Paraíba, fica no Sertão, professora do ensino médio e do superior. Então, a minha pesquisa trata dessa experiência com estrangeiros, tá certo? Bom, o título da minha dissertação foi O Exame Self-Braz, Mecanismo de Política Linguística para o Programa de Estudantes Convênio de Graduação.
Talvez vocês não conheçam o CELPE-BRAS e o PEC-G, e vou explicar em linhas gerais mais ou menos o que são cada um. Bom, em primeiro lugar, vocês veem aí no lado esquerdo da tela de vocês, o CELPE-BRAS é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. O que é isso? É uma prova que é administrada pelo Estado brasileiro, pelo Brasil, no intuito de verificar a proficiência de estrangeiros na língua portuguesa, conforme nós falamos aqui no Brasil. Portugal tem outros exames, mas esse exame CELPE-BRAS é brasileiro. E aí os estrangeiros que passam pelo CELPE-BRAS, eles têm diferentes objetivos. Às vezes eles vêm trabalhar no Brasil e precisam validar o diploma, ou trabalhar em alguma empresa brasileira que exige que eles comprovem a proficiência na língua portuguesa. E aí eles fazem esse exame. O CELPE-BRAS é um exame escrito, ele é composto de duas partes, parte escrita e parte oral. Na parte escrita, os participantes eles têm que escrever 4 textos, com base em 2 textos escritos, eles leem, às vezes é uma crônica, às vezes um artigo de opinião, e tem que produzir outros textos. Eles também escutam um áudio, às vezes de um programa de rádio, de um podcast, e depois eles assistem um vídeo, e eles têm que produzir um texto baseado nesse vídeo. A parte oral é uma entrevista que é feita com o professor avaliador, conversa com o candidato e mostra a ele capas de revista, tirinhas, diversos textos, e vai ter um diálogo com ele sobre aquilo. E também tem outro professor, que é um professor que fica silencioso na hora da entrevista, avaliando, né, o domínio gramatical, das estruturas, o domínio cultural que esse aluno tem, a fluência na língua portuguesa. Então, vocês veem que o CELPE-BRAS é um exame bastante exigente para os estrangeiros, né? Bom, eu estudei um público específico que precisa desse exame CELPE-BRAS para entrar nos cursos superiores brasileiros. Esses estudantes, eles eram vinculados ao PEC-G. Aí vocês têm aí na tela de vocês o símbolo do programa, não é? É o Programa de Estudantes Convênio de Graduação. O que é o PEC-G? É um programa, gente, que foi criado, sabe quando? Em 1965. É um programa muito antigo que visa organizar a entrada de estrangeiros nas faculdades e universidades brasileiras. Esse programa ele se estende para estudantes da América Latina, da Europa, dos países do leste europeu. Isso é mais recente, os países da Europa entraram agora, nos últimos anos. Mas principalmente América Latina, África e Caribe, as ilhas do Caribe, né? Então, principalmente a partir dos anos 2000, com o governo Lula, esse programa ele adquiriu características de uma cooperação sul-sul. Que é isso, o Brasil estava muito interessado em fazer parcerias com principalmente países da África, né? E por isso atraiu estudantes para cá, para que eles fizessem curso superior aqui, não como uma caridade, não como um altruísmo, mas o Brasil se beneficia muito em formar a elite intelectual desses países que muitas vezes não têm universidades, ou as universidades estão muito no começo, não é? Então, esses estudantes vêm ao Brasil, tem que comprovar que conseguem se sustentar aqui no Brasil, né? E eles vêm para fazer cursos de português nas universidades. Eu não sei se na Rural tem, alguém pode até me falar, o Rafael, mas a Universidade Federal da Paraíba tem um programa de extensão voltado para o ensino de estrangeiros e uma turma específica do PEC-G. Esses alunos chegam em fevereiro dos anos, né, do ano letivo, e aí eles têm 8 meses para sair do zero da língua portuguesa até chegar a serem capazes de fazer a prova do CELPE-BRAS, que, como eu falei para vocês, é uma prova bastante exigente. Certinho? Eu vou adiantar, então eu pesquisei esse contexto aí. Bom, eu fui professora do PEC-G por 4 anos, e disso nasceu o desejo de pesquisar esse contexto, né? E aí eu me perguntei
a seguinte questão que aparece aí na tela de vocês. A minha pergunta de pesquisa foi: em que medida o CELP-BRAS atua como um mecanismo de política linguística para agentes envolvidos em um curso de português como língua estrangeira, PLE, como a gente chama, para o Programa de Estudantes com Convênio de Graduação, PEC-G? Vou explicar. Como a Rafaela falou, o meu campo de estudos é a política linguística, e dentro da política linguística, que estuda as relações de poder, de maneira bem geral, entre as línguas, existe esse conceito de mecanismo de política linguística, que é um determinado instrumento que modifica, que transforma práticas em ideologias e transforma ideologias em práticas. Então, existem vários exemplos de mecanismo, e na minha pesquisa eu considerei a prova de proficiência no CELP-BRAS como um mecanismo que era capaz de mudar o que as professoras pensavam sobre ensinar a língua portuguesa, também era capaz de afetar o que os alunos, né, do PEC-G pensavam que era aprender a língua portuguesa, e também eu abordei a supervisora do curso, o que o CELP-BRAS influenciava na maneira dela entender sobre a coordenação mesmo do curso, né? O curso girava muito em torno do CELP-BRAS, e eu entrevistei essa coordenadora. Então, vejam aí que foi vários níveis, né? A minha pesquisa foi com professores, alunos e com a coordenadora do curso. E aí, com base nessa pesquisa, eu estabeleci 3 objetivos específicos que me ajudariam a responder essa pergunta mais geral. O meu primeiro objetivo na pesquisa foi investigar as crenças dos agentes, lembrando que os meus agentes eram professoras, alunos e coordenadora, que foi uma, sobre a língua portuguesa como língua estrangeira. O que eles achavam, né? A gente é tão acostumado na nossa formação a pensar o português apenas como língua materna, e aí, como a formação dessas professoras na graduação era voltada para a língua materna, eu queria entender, né, não só as professoras, mas os alunos, o que eles acreditavam que influenciava a língua ser considerada língua estrangeira, o que mudava na prática de ensino, de aprendizagem. O meu segundo objetivo específico na pesquisa foi não só investigar as crenças sobre o português como língua estrangeira, mas também tentar descobrir o que essas pessoas elas pensavam sobre o próprio exame CELP-BRAS. Eu acho que eu não falei, mas o CELP-BRAS é um dos principais requisitos para que esses alunos do PEC-G entrem no ensino superior. Então, quando eles chegam aqui ao Brasil, eles já atenderam todos os requisitos de idade, de condições financeiras, de nacionalidade. Quando eles chegam ao Brasil para fazer esse curso, eles só dependem do CELP-BRAS para fazer o curso, o sonho da vida deles, né? Pensem que eles atravessam o Atlântico, né? Eu estou falando de países africanos, que era o foco do curso, que a UFPB dava, né? E a família, muitas vezes, faz um esforço muito grande, financeiro, né? Um esforço até afetivo de ficar longe dos filhos. Eles vêm muito jovens para cá, para o Brasil. E aí, todo esse investimento feito para que eles sejam aprovados no CELP-BRAS. E de acordo com as regras do governo brasileiro, se eles não forem aprovados nesse exame, eles devem retornar ao país de origem. Eles não têm direito a ficar no Brasil e cursar o ensino superior. E aí pensem o que é para esses alunos que esse exame representa, né? Eles estão aqui só para isso. E aí, quando não passam, vira um grande conflito aí até familiar. Bom, investigar as crenças sobre o exame CELP-BRAS foi meu segundo objetivo. E o terceiro e último objetivo da minha pesquisa foi analisar de que forma esse exame CELP-BRAS ele afeta o ensino, a aprendizagem e a coordenação de um curso de PLE. Quando eu falar PLE, vocês já sabem que é português como língua estrangeira, para o PEC-G. Então, a partir de todas essas crenças, o meu objetivo era realmente chegar
a entender como é que o CELPE-BRAS atua como um mecanismo de política linguística de ensino de PLE para o PEC-G. Se vocês tiverem perguntas sobre a pesquisa, gente, por favor, coloquem aí no chat que eu respondo já já, tá bom? Quem foram os colaboradores da minha pesquisa? Eu entrevistei 3 professoras, eu entrevistei 3 alunos e eu entrevistei uma supervisora, que era coordenadora administrativa e pedagógica do programa, né? As professoras todas eram alunas da graduação em Letras Português, já estavam bem adiantadas no curso, perto de defender o TCC, e já tinham uma experiência de, em média, 2 anos ensinando nesse programa. Eu conhecia essas professoras porque eu trabalhei com elas quando eu estava na graduação também, e aí no mestrado eu tive essa facilidade de acesso porque eu já conhecia essas professoras. Também entrevistei 3 alunos, na verdade foram 2 alunas e um aluno. 2 alunas, uma aluna era do Congo, da República Democrática do Congo, a outra era do Gabão, que é um país, os 2 são países africanos, e o aluno, ele era do Haiti, que é um país no Caribe, fica aqui na América, né? País que fica ali perto de Cuba e tal. E o PEC-G também atende, como eu falei para vocês, o Caribe. Esses alunos tinham sonhos diversos, tá, gente? Origens diversas, todos eles já falavam mais de uma língua, né? Falavam francês ou falavam inglês e línguas nativas. Vocês sabem que, principalmente na África, a população é muito multilingüe e fala várias línguas, né? E os alunos 2 alunos tentavam entrar no curso de medicina aqui no Brasil, e o rapaz, né, tentava entrar no curso de engenharia civil, e para eles conseguirem isso, eles só precisavam a aprovação no CELPE-BRAS. A supervisora do programa, ela era formada em letras francês, e ela me contou que o que levou justamente ela a querer ser coordenadora do programa foi porque ela sabia que o programa atendia muitos alunos da África que falavam francês, do Haiti também, que fala um crioulo francês, né, que é uma língua com base no francês, e isso atraiu ela, e ela era muito nova, ela fazia 3 meses só, estava no programa, ela não foi a coordenadora na época que eu trabalhava no programa, tá certo? Então, eu fiz uma entrevista, esse gênero, né, como o professor Elias vai falar um pouco mais do que gênero textual é esse, na verdade, não entrevista, né, vai falar no geral. Eu fiz uma entrevista, eu tinha algumas perguntas que eu fiz, perguntas diferentes, tá? Para as professoras eu perguntei algumas coisas, para os alunos outra, para a supervisora outra, mas todas as perguntas dialogavam com meus objetivos específicos. Então, vamos entrar agora na parte do texto propriamente dito, não é? A minha pesquisa, ela não se insere propriamente no âmbito da linguística textual. Eu não estudo um gênero específico, não estudo coesão, coerência, né? Não é o meu foco de estudo, o meu foco é a política linguística, mas a linguística textual foi uma ferramenta para que eu pudesse analisar os meus dados, porque os meus dados eram nada mais, nada menos do que texto, né? A entrevista é um gênero, é um texto que eu gravei, transcrevi, digitei, né, tudo, e aí fui analisar esses textos, né, foram 7 textos, foram 7 pessoas que entrevistei. E aí, vamos parar para pensar um pouquinho, tá? A gente está falando de linguística textual. O que estuda a linguística textual? É o texto, que é uma resposta que parece óbvia. Mas quando a gente começa a estudar o texto, a gente vê que não é tão óbvio assim, porque ao longo da história, pesquisadores e estudiosos entenderam e entendem o que é texto de maneira distinta. E aí, só para situar vocês, né, ao longo da história da linguística textual, o texto já foi entendido como um produto lógico do pensamento do autor. Então, isso se refletiu muito nas práticas de ensino, porque ensinar texto era fazer com que o aluno entendesse o que é que o autor quis dizer. Muita gente ainda trabalha assim, né? O que é que o autor quis dizer? O texto como esse reflexo aí do pensamento do autor. À medida que os estudos foram sendo desenvolvidos,
ali mais ou menos anos 70, 80, o texto passou a ser entendido como um produto que permitia a decodificação de ideias, ou seja, o texto era entendido como um apanhado de informações que eram passadas do autor para o receptor. Então, o objetivo do receptor era identificar as informações. E aí eu quero que vocês percebam que ambas as definições de texto, tanto o texto como reflexo do pensamento do autor, quanto o texto como conjunto de informações, né, eles se fixam muito na materialidade textual. O que é materialidade textual? É aquilo que a gente vê quando o texto é escrito, são as linhas do texto, né? E quando a gente fala em texto oral, a materialidade textual são sons que a gente escuta, certo? Se não ficar claro, coloquem no chat aí que eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. Bom, essas são duas noções de texto que não foram as noções com as quais eu trabalhei. E aí na tela de vocês aparece a noção de texto que eu trabalhei, que é a seguinte: no meu trabalho eu entendi texto como um evento, não é um produto, vejam, um evento é um processo resultante da interação entre agentes sociais que levam em consideração o contexto sócio-histórico e o processamento mental. Vejam aí os ícones, né? Eu entendi texto como não só aquilo que é da materialidade textual, mas um texto, quando a gente analisa esse texto, e o que eu fiz na minha pesquisa foi encarar esses textos resultantes das entrevistas como permeados de conhecimentos que vêm tanto do contexto sócio-histórico dos meus colaboradores, quanto da posição social deles. Vejam, a maneira de interpretar um texto produzido por uma professora é diferente da maneira de interpretar um texto produzido por um aluno, porque eles têm conhecimentos sociais específicos, né? A coordenadora também tem conhecimentos específicos, e esses conhecimentos se refletem das próprias estruturas de conhecimento que eles trazem. Essa concepção, gente, eu gostaria que vocês guardassem essa concepção, que é a que rege hoje a linguística textual. Tem um nome para ela, que é concepção sócio-cognitiva de texto. Sócio, porque entende que o texto é um processo social, ao mesmo tempo que é um processo cognitivo, mental, e aí vocês vão ver isso bem na aula de psicolinguística, certo? Então, foi com essa noção de texto que eu me aproximei das entrevistas. Bom, como é que eu analisei esses meus textos? Como eu falei para vocês, texto é um objeto amplo, e como eu falei para vocês também, o texto coloca em funcionamento vários níveis da língua, né? Então, se vocês, porventura, um dia precisarem estudar o texto, vocês podem estudar os fenômenos sintáticos, por exemplo, da organização, né? O que a ordem das frases indica nesse texto. Podem estudar a semântica, né? Os significados das palavras, a pragmática. Enfim, o texto é um objeto riquíssimo, e como ele é riquíssimo, numa dissertação, em qualquer pesquisa, a gente precisa fazer recortes, né? Escolher bem direitinho o que a gente vai olhar nesses textos, o que a gente vai abordar. E eu escolhi 3 coisas. Conforme vocês veem aí na tela, eu escolhi o conteúdo temático, a seleção lexical. Quando a gente fala em lexo, a gente fala em palavras, né, em vocabulário, e a argumentação. Todo texto é uma ideia que Ingedore Ko, uma grande estudiosa da linguística textual, defende. Todo texto ele é argumentativo. A gente sempre está tentando convencer outras pessoas da veracidade do que a gente está falando, né? Então, eu procurei observar esses elementos argumentativos. Bom, o que eu entendi como conteúdo temático? Nas entrevistas, quando eu fui comentar os meus dados, eu sempre procurava identificar qual era o foco, qual era o tema ali da fala do meu entrevistado, né? Ao longo da entrevista, existem vários tópicos
e às vezes eu não puxava os tópicos, né? Não vinha das minhas perguntas, vinham dos próprios entrevistados. Então, esses temas levantados pelos colaboradores, eu abordei. Também abordei as palavras, as expressões que eles escolheram para se referir, né, aos temas. E aí eu sempre procurava, quando era pertinente, né? Por exemplo, teve uma entrevistada que falava muito de culpa, pecado, a culpa dos professores, pecado, responsabilidade, arrependimento. Vejam como essas palavras elas se ligam a um campo religioso, é o campo semântico, né, o campo do significado. Então, sempre que eu via que era pertinente, eu também chamava a atenção para a escolha das palavras dos meus entrevistados. Por último, eu observei nas entrevistas vários elementos argumentativos. Eu vou mostrar na prática, tá? Para vocês não se preocupem. Vou mostrar como é que eu analisei um excerto da pesquisa. Mas aí eu observei operadores argumentativos. O que são operadores argumentativos? Lembra que na escola a gente estudou sobre conectivos, advérbios, todas essas palavras, por exemplo, um mais, um porém, um portanto, né? Elas indicam uma argumentatividade, indicam um conjunto de ideias que está sendo colocado ali como verdade, né? Para orientar o leitor. São operadores argumentativos. Também analisei a classe argumentativa daquelas coisas que os meus entrevistados falavam. Uma classe argumentativa, eu vou colocar aqui numa linguagem muito simples para vocês entenderem, mas toda argumentação tem níveis, né? Então, são os níveis de argumentação dos meus entrevistados. Por fim, eu também observei a orientação argumentativa do que eles estavam falando. O que é orientação? É um termo que até cai no Enem, para quem já é professor, né? Orientação argumentativa. É a direção da argumentação dos meus entrevistados. Então, por exemplo, em relação à importância da língua portuguesa, muitos entrevistados, eles começavam falando que achavam que a língua portuguesa era importante no mundo, mas aí, com o passar do tempo, a orientação argumentativa mudava. Sem que eles se dessem conta, por mecanismos linguísticos, eles acabavam revelando que, na verdade, na visão deles, eles não consideravam a língua portuguesa como uma língua importante no mundo. Então, eu escolhi essas 3 coisas para trabalhar. Gente, eu não estou vendo nenhuma pergunta, estou até preocupada, viu? Porque eu estou achando que ninguém está entendendo. Mas, por favor, façam as perguntas aí, é muita coisa nova, né? E meu objetivo é apenas apresentar para que vocês possam aprofundar depois. E aí eu usei, para minha análise textual, eu usei esses 2 livros que eu até trouxe aqui também, ó, que são A Interação pela Linguagem e Argumentação e Linguagem, de Ingedor e Co. Ingedor e Co. foi minha referência nessa dissertação. E aí, até no ano seguinte, depois que eu defendi, ela faleceu, acho que foi em 2018, mas os estudos dela são bastante importantes para a linguística textual brasileira, né? E recomendo esse A Interação pela Linguagem. Ele é bem fininho, assim, e eu considero um manual básico, até para a gente trabalhar em sala de aula, tá? É muito didático. Bom, apresentei todo o arcabouço, né, da minha pesquisa. Tá, vamos passar para a prática. Eu vou mostrar um exemplo de análise que eu fiz, e aí, enfocando os 3 aspectos que eu selecionei, e gostaria que vocês prestassem atenção, porque caso haja tempo, eu trouxe outro excerto, outro trecho de uma entrevista que eu fiz, e eu gostaria que a gente pensasse juntos sobre esses elementos textuais nesse excerto, que a gente praticasse, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês um trecho de uma entrevista de uma professora específica. Como eu falei, eu entrevistei 3 professoras, mas aqui na aula de hoje eu vou mostrar só uma, que é a professora Luna, que ela era também graduanda, né? E eu gostei muito de analisar os excertos dela, porque ela tem opiniões sempre muito fortes sobre os temas. E aí eu vou mostrar para vocês o excerto. A gente vai ler em primeiro lugar e depois destacar
os elementos textuais que eu achei pertinentes para discutir, né, o CELPE-BRAS como mecanismo de política linguística. Bom, a minha pergunta foi como é que ela organizava as aulas dela, né, como é que ela ensinava para o PEC-G, e aí a turma do PEC-G tinha 5 aulas todas as tardes, 4 horas de aula, de segunda a sexta, né? Segunda, 4 horas, terça, 4 horas. E aí as professoras dividiam assim, tinha uma professora que dava aula de conversação, outra dava aula de gramática, outra dava aula de cultura brasileira, e essa professora dava aula de uma aula específica para o CELPE-BRAS, né? Que era chamada de preparatório. E aí eu perguntei como é que ela organizava e ministrava as aulas dela, e ela me respondeu o seguinte: em preparação para o CELPE-BRAS, não tem muita criatividade. Você dá o gênero textual, depois aplica o CELP e acabou-se. Corrige, né? Você também não tem muita liberdade de planejar as aulas, né? Então, minhas aulas eram muito expositivas. E aí acabava que realmente eu tinha que ser rígida mesmo. Vou fazer o quê? Porque você só apresenta os gêneros textuais e depois aplica o CELPE-BRAS com eles. É isso que você faz no preparatório. Eu não criava nada. Eu só aplicava outras edições do CELPE-BRAS e acabou-se. Era a aula. E aí eu apresentava vários gêneros textuais que apareciam no CELPE-BRAS e acabou-se. Era a minha aula. Não tinha muita dificuldade, não. É muito mais fácil planejar a aula, porque não é necessariamente uma aula. É exposição do conteúdo e acabou-se. E aplica o CELPE-BRAS. De início, eu gostaria que vocês observassem que a entrevista é um gênero oral, né? E por ser um gênero da oralidade, tem muitas marcas como repetições, como né, como e tudo isso eu mantive na transcrição, né, dos dados que eu fiz. Então, quando eu olhei para esse excerto, lembrem que a primeira coisa que eu procurava identificar era o conteúdo temático, era o tema do que os entrevistados falavam. E aí, vou mostrar para vocês o que eu identifiquei como conteúdo temático dessa parte. Vocês vejam que é grifado de amarelo na tela de vocês. Eu selecionei aquelas frases muito repetidas que indicavam para mim o tema do que a entrevistada estava falando. Vejam aí, em primeiro lugar, ela diz, no primeiro risquinho, né, na primeira caixinha amarela, você dá o gênero textual, depois aplica o CELP e acabou-se. Corrige, né? Depois, você só apresenta os gêneros textuais e depois aplica o CELPE-BRAS com eles. Por último, eu apresentava vários gêneros textuais, que apareciam no CELPE-BRAS e acabou-se. Era a minha aula. Então, esse excerto aí, o tema, o conteúdo temático, gira principalmente em torno da metodologia que essa professora utilizava para dar aulas, né? Ela explica bem direitinho o procedimento, né, que ela escolhe um gênero textual, como eu falei para vocês, o CELPE-BRAS, os alunos têm que produzir 4 textos, mas o CELPE-BRAS todo é construído na perspectiva do gênero. Então, os alunos têm que produzir, às vezes, um abaixo-assinado, uma carta, um anúncio. Então, o gênero textual é algo importante no CELPE-BRAS, mas, de acordo lá com a cartilha do CELPE-BRAS, o gênero textual não deve ser o foco da aula de língua portuguesa. Na verdade, o gênero textual ele é o resultado de um contato verdadeiro do estrangeiro com a língua, né? Se ele assiste um jornal, ele está vendo ali a notícia. Se ele bate papo no WhatsApp em português, ele está no gênero conversação. E aí, o que a professora Luna está dizendo é que ela interpreta, né, que o exame, não basta só ela colocar os alunos em contato com a língua portuguesa, não. Ela escolhe o gênero textual, ensina esse gênero textual, e aí com características, né, como ela falou em outros momentos da entrevista, ela ensina as características desse gênero e manda, assim, eles fazerem uma prova do CELP antiga como um treino, como um simulado. Né? Então, essa é a metodologia
da professora Luna é esse conteúdo temático que emerge aí desse excerto. Cíntia, 30 minutos. Tá bom, obrigada, Rafa. E aí, o segundo aspecto que eu observei nesse excerto foi a seleção lexical, a seleção das palavras que ela usava, né, que ela usou nesse excerto. Então, o que me chamou a atenção no excerto foi a quantidade de vezes em que ela falou acabou-se, acabava. Não sei se isso chamou a atenção de vocês também, mas a mim me chamou muito que ela estava o tempo todo, né, usando esse termo, acabou-se, como se essa apresentação do gênero textual e depois a aplicação do simulado do Self-Braz fosse o fim único das aulas dela. As aulas tinham que acabar nisso, né? E aí, a partir disso, e juntando com outros trechos, eu caracterizei as crenças dessa professora sobre o exame de maneira como crenças fatalistas. O que é uma crença fatalista? É uma crença que quer dizer que, como é que eu posso dizer, que dá pouco espaço àquilo que é fatal, aquilo que é fatalista, aquilo que dá pouca liberdade, é aquilo que é porque é. E aí, na minha dissertação, eu comentei como essa professora se sentia amarrada, engessada pela prova. Vejam que os alunos estavam aqui para fazer a prova, mas a forma de trabalhar o CELP-Braz era muito normativa. Era que nem nas escolas particulares, principalmente, se faz os simulados de Enem, sabe? E até outro momento da entrevista, ela fala, né? Compara o CELP-Braz com o Enem. E aí, ela, como professora, ela não via muita possibilidade de sair desse modelo aí de aplicação de simulado, o que é uma posição que foi bastante diferente das outras duas professoras. As outras duas professoras também preparavam os alunos para o CELP-Braz, mas elas não faziam dessa forma. Elas procuravam entender os pressupostos, o que era o CELP-Braz, o que o CELP-Braz cobrava, e elaboravam as próprias atividades com base nisso, né? Usavam bastante vídeo, áudio em sala de aula, mas não necessariamente todas as aulas, né? Elas apresentavam gênero, faziam singular e depois corrigiam. E aí vejam que as palavras muito recorrentes no trecho da professora Luna indicaram para mim, como avaliadora, a pessoa que está analisando a compreensão muito fatalista, muito engessada do exame para essa professora. E aí, eu observei também alguns elementos argumentativos na fala da professora. E aí, como é que eu vou fazer para tentar fazer de uma maneira didática, assim, com vocês? Como eu falei para vocês, eu usei Enguedor e Có. Enguedor e Có, ela apresenta tabelas sistematizando o que são esses elementos argumentativos, qual a função deles no texto. E aí, como é uma tabela enorme, e nem tudo, né, eu avaliei nesse trecho, eu selecionei 3 aspectos argumentativos que me chamaram a atenção nesse trecho. Eu vou primeiro trazer a definição de Enguedor, que foi a que eu usei na minha dissertação. Aí eu peço que vocês prestem muita atenção e, se tiverem dúvidas, perguntem. E depois eu mostro esses elementos no trecho da entrevista, tá bom? Então, vamos lá. Enguedor e Có, nesse livrinho aqui, A Interação pela Linguagem, ela vai falar de certos operadores argumentativos cuja função vejam aí, somar argumentos em prol de uma mesma conclusão, uma mesma classe argumentativa. Que operadores são esses? Gente, toda vez que vocês verem assim, e toda vez não, né? Depende do texto, mas geralmente, e, também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além de, além disso, todas essas palavrinhas são usadas para acrescentar argumentos em um texto. Então, se alguém diz assim, Amanda é inteligente.
Além disso, ela é muito organizada. Bom, além disso, está somando, né, duas ideias. A de que a Amanda é inteligente e organizada, e vejam aí que o uso desse operador aponta para a conclusão de que a Amanda tem várias características positivas. Em um texto da vida real, provavelmente, a pessoa que está falando isso, né, está tentando provar por algum motivo, talvez para ser contratada, Amanda ser contratada no emprego, ou ganhar uma bolsa de pesquisa. Talvez essa conclusão seja importante, né, de que a Amanda tem muitas características positivas, é organizada, é inteligente, certo? Então, essas palavrinhas têm um poder aí textual de acrescentar argumentos para uma mesma conclusão. Então, eu selecionei acho que foi nesse excerto para comentar com vocês. E foi o uso do também. O também, de acordo com Ingedor e Co., ele é um operador argumentativo que acrescenta argumentos em direção a uma conclusão. E aí eu vou ler essas 3 primeiras linhas novamente, para que a gente tente identificar que conclusão é essa, né, que a professora quer mostrar. Bom, o excerto começa assim. Em preparação para o CELPE-BRAS, não tem muita criatividade. Você dá o gênero textual, depois aplica o CELP e acabou-se. Corrige, né? Você também não tem muita liberdade de planejar as aulas, né? Então, por algum motivo, no processamento mental da professora, a ideia de CELPE-BRAS desperta a ausência de criatividade do professor e também pouca liberdade de planejar as aulas. Vejam que não tem, o CELPE-BRAS não tem nem um fiscal, um professor, dizendo a ela que ela tem que trabalhar do jeito que ela trabalha. Mas o tempo todo, e esse também é um dos indícios que levam a gente a perceber isso no texto dela, que o CELPE-BRAS é visto de maneira muito negativa, de uma maneira que poda a liberdade da professora de trabalho, né? O também, ele está acrescentando, né? Além de ter, não exigir muita criatividade do professor, também tira a liberdade de planejar as aulas. Vejam que também acrescenta elementos para a conclusão de que o exame CELPE-BRAS é muito negativo no trabalho dessa professora. E aí, claro que eu selecionei um excerto, né? E na minha dissertação, para chegar a essa conclusão, eu analisei outros, né? Mas é só para mostrar a vocês que um texto, o uso de certas palavras, de certos operadores, ele não é à toa, né? Sempre indica uma conclusão que a entrevistada queria que eu, como pessoa que estava entrevistando, chegasse, né? É um diálogo, é um gênero textual dialógico, bastante dialógico, e ela estava o tempo todo dialogando comigo, lembrando que eu já a conhecia, né? Então, ela tinha muita liberdade de falar comigo, esse tipo de coisa, né? Talvez ela não falasse para outro entrevistador. A entrevista tem isso, uma pesquisa. Certinho? Rafaela, eu vou perguntar a você, viu? Tá claro, eu tô falando devagar, tá dando para entender? Seja aí a porta-voz da turma, por favor. Tá ótimo, Cintia. Inclusive, tem um comentário de Elisângela dizendo que sua fala é muito didática. Ai, que bom, obrigada, Elisângela. Quem tiver dúvidas, por favor, pode ir colocando, tá bom? Então, eu selecionei... Oi. A gente tem algumas perguntas, e você quer deixar para o final, assim, ainda assim? Vamos fazer o seguinte, eu estou aqui na seleção lexical, nos operadores, aí faltam mais 2. Quando eu terminar os 2, eu encerro e aí abro para as perguntas. Ok. Tá? Para não cortar o raciocínio agora. Bom, Ingedor e Co., mais uma vez, nesse livro, eu estou fazendo propaganda mesmo para vocês comprarem, tá, gente? Eu acho que ele é R$20 na Amazon, e eu considero muito importante para quem quer fazer pesquisa, ensinar, analisar textos, né? Ingedor e Co. fala o seguinte, que existem na língua, né, operadores, palavrinhas, que justificam, que dão a razão, né, ou explicam enunciados anteriores. E aí a gente já conhece o porquê, o que, né, o já que, o pois, são todas palavras que justificam. Se a gente diz assim, mãe, traz a toalha que eu esqueci.
que, né, porque eu esqueci, eu estou justificando o meu pedido para a mãe, né, numa situação imaginária aí. Então, esses operadores, eles também servem a uma argumentação que está aí correndo, sendo construída no texto, em qualquer texto, tá, gente? Lembrando que em Guedor e Có, ela defende que todo texto é argumentativo, até narrativas, né? O autor está procurando ali mostrar a veracidade de uma narrativa, né? Essa é a tese de Inguedori. Então, eu selecionei 2 momentos desse mesmo excerto em que o porquê aparece. E aí eu vou ligar aqui a canetinha, só para mostrar que a gente vai falar daqui, que eu vou ler daqui até aqui, tá certo? E daqui até aqui, tá bom? Então, vamos ler aqui no primeiro tracinho vermelho. Quando a professora Luna... lembrando que não é o nome dela, tá, gente? É um pseudônimo falso que ela escolheu para aparecer na pesquisa. Isso é importante dizer, né? Então, a professora Luna diz assim: então, minhas aulas eram muito expositivas. E aí acabava que realmente eu tinha que ser rígida mesmo. Vou fazer o quê? Porque você só apresenta os gêneros textuais e depois aplica o Self-Brás com ele. É isso que você faz no preparatório. Vejam aí que o primeiro uso do porquê, Luna vai estar justificando. Vejam que ela se crê como professora, ela se vê como uma professora rígida, uma professora exigente. Ela vai justificar isso não como uma característica dela, não. Ela vai dizer que isso é justificado pela natureza do Self-Brás. Lembrando que um dos meus objetivos foi identificar o que os professores, alunos acreditavam sobre o Self-Brás, sobre esse exame, né? E aí, mesmo eles estando no mesmo contexto, eles acreditavam coisas totalmente diferentes. Eles acreditavam que o exame cobrava coisas que às vezes nem cobrava, sabe? E aí ela vai justificar essa rigidez e que para ela se reflete em aulas expositivas com pouco espaço para o diálogo com os alunos. Ela diz que isso é pelo fato de que você só apresenta os gêneros textuais e depois aplica o Self-Brás. É isso que você faz no preparatório. Vejam que ela justifica essa postura de maneira assim, como se ela naturalizasse que o preparatório é isso, como se houvesse uma ordem superior que dissesse a ela que o preparatório do Self-Brás é isso. E aí, gente, como eu analisei na minha pesquisa, não dá para trazer tudo aqui, né? Como eu trabalhei nesse programa, o programa não determinava o que as professoras tinham que fazer. Pelo contrário, as supervisoras, ambas, né? Tanto a que eu entrevistei como a anterior, davam muita liberdade para as professoras. Não existe um documento do governo brasileiro ou da universidade que diga como os professores devem trabalhar. Mas vejam como esse peso do exame é tão grande para a aluna que ela naturaliza, né? Pelo fato do exame existir, eu tenho que trabalhar assim. Então, ela justifica as aulas expositivas com base nessa crença que ela tem do Self-Brás, né? E aí, o segundo excerto aqui, marcado de vermelho. Ela diz assim: bom, até então, ela estava falando de como ela dava as aulas, né? De uma coisa negativa, que ela não podia ser criativa, que ela não tinha liberdade de planejar as aulas. E aí ela vai mudar um pouquinho o que ela está falando, né? E ela diz assim: olha, apesar de tudo isso negativo que eu falei, não tinha muita dificuldade, não. É muito mais fácil planejar a aula, porque não é necessariamente uma aula, é exposição do conteúdo e acabou-se. Vejam que nesse momento ela justifica, né, o fato dela não ter dificuldade de planejar a aula, é muito mais fácil. Agora, qual a justificativa dela? Porque ela entende, gente, que a atuação dela como professora não é da aula. Vejam aí que coisa mais complexa, né? Que ela entende que ela não dá uma aula, não é necessariamente uma aula, é exposição do conteúdo. Vejam que no texto aí de Luna, ela faz uma diferenciação entre aula, o que é aula, e o que é exposição. E aí, para ela, uma aula é difícil de planejar, mas uma exposição de conteúdo não é difícil de planejar, certo? Então, vejam aí que esse porquê, ele dá entrada a justificativas que estão aí
no processamento mental e como a professora lê o contexto em que ela está inserida, tá certo? Tem outros indicadores aqui, como eu falei para vocês, o texto é riquíssimo, né? Esse, por exemplo, é muito, necessariamente, também são operadores argumentativos, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Quem quiser vai ler em Guédora, eu perguntar, tá? Eu quis focar o porquê. Bom, o último elemento argumentativo que eu observei nesse excerto é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram falar na questão de modalização. É preciso modalizar. De quem é de letras, se não está falando isso, com certeza até o final do curso vai estar falando. Em Guédora ela fala que existem palavrinhas na língua que funcionam como indicadores modais aqui, ó, ou índices de modalidade. O que é um índice de modalidade? São elementos linguísticos, são palavras, né? Por meio dos quais as modalidades se apresentam. Por modalidade, o que é modalidade? Entende-se a sinalização do modo como o que é dito é dito. Vejam que às vezes a gente fala frases, né? Mas a gente diz essas frases de um modo. Se eu digo assim, por exemplo, você diz, professora, vai ter aula amanhã? Assim, provavelmente. É o modo que eu estou dizendo, né? O que eu quero dizer é que pode ter alguma coisa que atrapalhe, mas até onde eu sei, é provável. Isso é chamado de modalidade, né? Quando uma pessoa diz de maneira muito categórica sim ou não, ela não está modalizando muito, né? A modalização, eu vou dizer assim de uma maneira muito simples, são os graus de intensidade com que a gente afirma alguma coisa. Se eu digo assim, com certeza eu vou defender minha tese mês que vem. Veja o grau de comprometimento, com certeza. Né? Agora, se eu digo, talvez eu vou defender minha tese mês que vem, eu já estou tirando meu corpo fora. Né? Então, a modalização é isso, é o grau de comprometimento da pessoa, do locutor, em relação ao que ele diz. Né? E aí existem 3 tipos principais de modalidade segundo o COL. Existe a modalidade alética, epistêmica e deôntica. Calma. A modalidade alética são aquelas palavrinhas que indicam, né, que o que eu estou falando é necessário ou possível. E aí palavras como certamente, com certeza, estou certo, provavelmente, creio que, elas estão naquele campo do possível, né? É possível que aconteça. Já quando eu falo em modalização epistêmica, eu estou me colocando como alguém que acha certo ou incerto ou duvidoso que eu estou falando. Se alguém diz, é certo, provavelmente, vejam que provavelmente aparece nos dois, ó. Indubitavelmente, eu estou falando de modalidade epistêmica. Alguns autores entendem que alética e epistêmica são a mesma coisa. Tá? O que eu estou trazendo aqui não é para vocês decorarem essas nomenclaturas, é para que vocês percebam que no texto existem diversos graus de comprometimento do que a gente diz. Então, a modalidade deôntica vem do dever, né? É tudo aquilo que é obrigatório, facultativo e aparece no texto. E aí, palavras como eu devo trabalhar amanhã, eu tenho que trabalhar amanhã, eu preciso trabalhar amanhã, são palavras que, quando a gente analisa um texto, dão a ideia de como o interlocutor ele está entendendo aquele fato, né? E como é que isso se manifesta na língua. Eu vou mostrar para vocês na prática, talvez fique mais claro. Vejam aqui que a professora aluna, ela vai dizer assim, eu vou começar a ler a partir daqui, até aqui, tá? Ela diz assim, então minhas aulas eram muito expositivas, e aí acabava que realmente eu tinha que ser rígida mesmo. Vou fazer o quê? Veja que quando ela diz, eu tinha que, o que sobressai no texto produzido pela professora é a noção de dever, né? Ela vê essa rigidez, essa aula expositiva como um dever dela. Eu devo ser assim, eu tinha que ser rígida. Vejam que essa obrigação não foi estabelecida por ninguém,
nem pela coordenadora, nem pelo CELPE-BRAS, nem pela direção do PEC-G. Vejam que é algo que a professora introjetou, né, nos seus esquemas mentais como uma obrigação. Ela tinha que ser rígida. E aí, quando a gente junta o conteúdo temático, né, a ideia de que ela fala da sequência de aula dela, que toda aula deveria seguir, né, gênero, simulado, correção. Quando a gente junta esse conteúdo temático, quando a gente junta com as palavras escolhidas por ela, no caso, o acabou-se, a compreensão fatalista, a compreensão de que ela não podia fugir daquela forma de trabalhar, e a gente junta com o aparecimento de operadores, como, por exemplo, esse tinha que, a gente percebe a força do CELPE-BRAS como um mecanismo de política linguística que afeta as crenças, lembra do meu objetivo? Que afeta as crenças sobre o que é ensinar a língua portuguesa para estrangeiros, para essa professora. Tá claro que, quando a gente analisa um texto, não são coisas isoladas. Para discutir o texto, eu tive que olhar para vários elementos, e claro que tive que fazer um recorte, né? Porque senão ia estudar palavra por palavra. Mas vejam que, como eu usei a linguística textual como uma ferramenta, o meu objetivo não era identificar apenas os elementos, mas ver como é que isso se transformava, como é que isso me dizia alguma coisa sobre as crenças dessa professora, sobre o exame, sobre o ensino dela, tá? Eu vou encerrar agora por enquanto, né? E aí vou abrir para as perguntas. Se não ficou alguma coisa clara, ou se tem alguma dúvida mais teórica, se eu puder responder, estou aqui disponível, tá? A Rafaela? Cíntia, eu vou abrir a minha tela aqui, mas eu já tive um problema na internet, que eu já caí da reunião e voltei, mas eu acredito que vai dar certo. Você acha melhor eu parar de compartilhar o slide? Eu acredito que não seja isso. Talvez seja a minha internet mesmo aqui. Mas se ficar muito pesado, eu fecho a tela e fico só no áudio. Mas eu quero agradecer imensamente pela sua tranquilidade em trazer esse conteúdo, em apresentar um recorte da sua pesquisa, porque, como você apontou lá no início, você entrevistou vários colaboradores, e aí você trouxe excertos maravilhosos, que dá para a gente ilustrar os conceitos introdutórios que a gente discutiu lá na disciplina, lá no ambiente, e aprofundar, trazer novos conceitos, né? Os operadores argumentativos, por exemplo, é uma novidade para os alunos. Então, eu acho que é de grande importância você ter participado desse momento. Sua pesquisa também tem um peso muito importante. Eu já vi que Davi está interessadíssimo. Se eu não me engano, Davi é professor de inglês, é meu aluno, e aí tem algumas perguntas que estão no chat. Eu acho que também que a sua fala, ela também dialogou com outras vertentes que nós discutimos, como a sociolinguística, né, pensando que o princípio, né, a origem da política linguística parte lá dos estudos sociolinguísticos. A gente falou um pouco sobre isso na disciplina. Vocês me ouvem? Eu sim. Sim, professora. Sim, porque eu vi a imagem de Cíntia travar e eu achei que eu tinha caído. Por favor, se não estiverem... Bom, se vocês... Eu também não vou saber se vocês não estiverem ouvindo, né? Eu vou precisar perguntar. Enfim, a gente falou sobre conceito de crença, eu acho que isso também foi muito importante. Você traz um elemento que já está lá na nossa disciplina, e realmente foi muito didático, como eu já tinha comentado aqui, e com muita tranquilidade. Eu agradeço mais uma vez. E peço que quem tiver perguntas, acrescente as perguntas que já foram feitas no chat. Quando eu saí do ambiente e voltei, as perguntas que foram feitas antes da pergunta que eu vou ler agora, eu não consigo visualizar. Então, quem quiser repetir a pergunta, ou quiser abrir o microfone para fazer a pergunta diretamente para a Cíntia, pode ficar à vontade. Eu vou só introduzir a pergunta que Davi fez. Ele quer saber se nós temos como ter acesso a edições passadas do CELPE-BRAS. Davi perguntou? Isso. Davi,
Eu acredito que sim. Eu não sei de fato. Na época que eu fiz minha dissertação, tinha as provas estavam disponíveis na internet, no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você coloca o FRGS, CELPE-BRAS aí no Google, que talvez o acervo ainda esteja disponível. Eles disponibilizavam lá desde o início do exame até agora, inclusive disponibilizavam também todas as teses e dissertações que foram feitas sobre o CELPE-BRAS. Foi por lá que eu baixei algumas edições, como professora, né, para conhecer a prova. Mas eu não sei, de fato, se está agora. Se você puder fazer essa pesquisa e falar, né, mas estava no site da Federal do Rio Grande do Sul. Só um minuto, Cíntia, que eu estou dando uma olhadinha aqui que meu chat tinha travado. Alguns comentários, como o de Laís, falando que você é uma professora fantástica. Que bom, obrigada. Muito didática. Estou vendo o texto com outros olhos, é o comentário de Ana Júlia. Diane diz que você, Cíntia, é preparadíssima, que a pesquisa é massa. Eu lembro de ter visto comentários anteriores de alguns alunos dizendo assim, eu nunca tinha visto esse contexto, não conhecia o contexto que você... É mais uma novidade, né? A gente está indo além da linguística textual, que é a proposta desse workshop, é fazer com que vocês, alunos, percebam que o que a gente estuda na disciplina, numa graduação, né, na formação inicial, são conceitos introdutórios que podem se ampliar tanto para pesquisa quanto para a sala de aula. Né? Os trechos, os excertos que Cíntia traz, são excertos de um contexto acadêmico, né? Um contexto de pesquisa. Mas, se vocês observarem, não se distancia das propostas que a gente pode elaborar para os nossos alunos da educação básica, né? De olhar para o texto e, inclusive, de nós, como cidadãos, né, olharmos para o texto de uma forma diferente, para a gente reconhecer os nossos direitos, reconhecer os nossos deveres a partir dos textos que são direcionados a nós. Então, acho que a linguística textual proporciona isso também. Acho que tem mais uma pergunta aqui. É de Elisângela. Então, a política linguística tem a ver com os aspectos político-ideológicos que ficam subentendidos a partir dos discursos. É algo nesse caminho? Fiquei curiosa. Elisângela? Isso. Elisângela, sim, faz parte da política linguística entender a concepção de língua que a gente tem, de língua imersa em relações de poder, né? Quando a gente fala de poder, a gente fala em política. Então, sim, agora muitos pesquisadores analisam textos, discursos, como eu fiz, mas existem também outras possibilidades de pesquisa em política linguística. Por exemplo, alguns pesquisadores utilizam questionários fechados, por exemplo, perguntando sobre crenças, pedindo para os alunos marcarem de 0 a 5. Você acha, por exemplo, que a Libras é uma língua importante? E aí não tem texto, a análise é estatística, né, numérica. Mas eu diria, né, Rafaela, que predominantemente a gente estuda textos, discursos, e aí eu analisei entrevistas, mas em outra parte da dissertação eu analisei também o texto das leis. Tem algumas leis sobre o PEC-G, né, existe a lei, o decreto, que coloca o CELPE-BRAS 98 como obrigatório para os alunos do PEC-G, porque até 98 os alunos do PEC-G não precisavam comprovar proficiência, né? Mas o CELPE-BRAS foi criado em 98 também, quando ele foi criado, né? Foi colocado para o PEC-G, e aí também é possível na política linguística analisar texto de lei, analisar, às vezes até comentários a notícias em jornais, né? Quais são as crenças aí das pessoas que estão comentando na notícia sobre línguas indígenas. Eu já vi uma pesquisa assim. Então, é muito amplo, mas você está no caminho certo. A gente se interessa, sim, por discursos e, principalmente, de ver a língua como imersa em relações de poder. E aí, vejam que o CELPE-BRAS, como esse mecanismo de política linguística, ele acaba exercendo um poder muito forte na prática de ensino e de aprendizagem, né, dos alunos. Não sei se eu respondi. Com certeza.
Cíntia, só para a gente encerrar e também não estender tanto o tempo que a gente já passou bastante, né? Mais uma pergunta de Davi, que ele está perguntando se há algum curso voltado para professores de língua portuguesa para estrangeiros. Se você conhece. Então, o curso de formação em português para estrangeiros, ele existe sim, inclusive existe uma graduação, viu? Qual foi o nome do aluno que perguntou? Desculpa. Davi. Davi, existe sim. Por exemplo, na Universidade de Brasília, existe uma graduação em português como segunda língua. E aí, como segunda língua não é só para estrangeiros, né? Também é possível ensinar o português para pessoas surdas que têm a Libras como primeira língua. Também é possível ensinar português para comunidades indígenas que têm outras línguas, né? Então, o curso é voltado para isso. Existe uma especialização na PUC, eu acho que é na PUC do Rio de Janeiro, que é só voltada para quem já é formado em letras e quer trabalhar nessa área, mas como você vê, são formações que estão um pouco longe da gente que está aqui no Nordeste, não é? Aqui, na UFPB, existe a disciplina de português como língua estrangeira como optativa, mas até onde eu sei, nunca foi ofertada. Na verdade, tem um texto que, quando eu era professora, eu me perguntava as mesmas coisas que você, viu, Davi? Porque eu me sentia muito despreparada inicialmente para trabalhar com esse contexto. Eu também nunca tinha visto na minha graduação. E aí foi uma professora de disciplina que me chamou, né? Você tem interesse? Aí eu fui pesquisar. Mas aqui no Nordeste, eu fiz uma pesquisa em 2016. Eu tenho um texto, se quiser, eu posso mandar por meio de Rafaela e ela disponibiliza para a turma, que é exatamente sobre o lugar da formação de professores de PLE no Nordeste. E aí eu olhei para os projetos pedagógicos de todos os cursos de letras e vi que só existia disciplina, não existe um curso específico, mas só existia disciplina em 3 universidades, que era a UFPB, como optativa, mas aí, como eu falei, ela nunca foi ofertada, até onde eu sei, até onde eu perguntei aos professores. Na Universidade Federal do Piauí, também existe uma disciplina, novamente, opcional, né? E aí eu não conheço ninguém lá, não tive como perguntar, não sei se realmente é ofertada. E existe meu Deus, eu esqueci o nome da universidade agora, na Unilab, no Ceará, que foi uma universidade criada também no início dos anos 2000, justamente nessa coisa da cooperação Sul-Sul. Lembra que eu falei que o PEC-G cresceu muito na época do governo Lula, principalmente? E aí, nesse período, foi criada a UNILA, que é a Universidade da Integração, eu não lembro o nome completo, mas lá tem muitos alunos africanos, né, e estrangeiros, e lá existe também uma graduação em português como segunda língua, português como língua adicional, que é outro nome também para português língua estrangeira. Então, tem na UFPI, UFPB optativas e tem uma graduação inteira também na Unilab. Agora, sim, fora disso, na verdade, o professor que se interessa por essa área tem que procurar sozinho mesmo, e tem material na internet, tem sites, né? Mas, principalmente na época, eu comecei a trabalhar com esse contexto em 2011, não tinha, não. Pode ser que agora tenha, mas até onde eu sei são esses 3 que eu falei. Cíntia, muito, muito obrigada. Não vou estender mais o seu tempo. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que tem uma princesa ali esperando. E reitero o seu discurso didático e muito esclarecedor, e só espero que a gente possa fazer mais parcerias sempre. Eu que agradeço, Rafaela, agradeço demais o convite, agradeço a vocês pela atenção, e aí deixo agora com o professor Elias, né? Rafaela, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você gostaria que eu parasse a gravação e iniciasse outra com o professor Elias, ou você prefere fazer um vídeo só? Que eu vou manter gravando, né? Eu acho que a gente pode parar e gravar, porque fica melhor até para compartilhar. Pronto, né? A gente dividir. Mas aí a gente permanece aqui, não é isso? Vocês permanecem, eu só vou parar a gravação, só um instante. Pronto, enquanto você vai parando e iniciando, eu só vou pedir mais uma vez a compreensão